Olá, sejam bem-vindos ao Terceiro Setor. No programa de hoje, nós vamos conversar com a Gislene Nunes, que ela é fundadora do Instituto Atos, uma organização localizada em Osasco, município da Grande São Paulo, e que tem como pilares a cultura, a educação e a cidadania. O Instituto atende crianças em situação de vulnerabilidade e, por meio da música, busca transformar suas trajetórias. Gislene, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo com você e falar um pouquinho da nossa história, falar um pouquinho do Instituto Atos e como tudo, né, aconteceu e 15 anos estamos aqui com muitas histórias. 15 anos de histórias, mas antes eu peço para você contar um pouquinho da sua trajetória pessoal para a gente. Me parece que você fundou ali o Instituto em um momento meio conturbado da sua vida profissional. Isso mesmo, o Instituto Atos, fundamos o Instituto Atos, eu estava com 35 anos, né, mas eu venho de uma carreira bancária, né, fui gerente de banco, porém a música sempre fez parte da minha vida, desde a minha infância, né, sempre gostei de cantar, fiz aulas de música, piano, aulas de clarinete, e foi na minha juventude, né, que eu conheci o maestro Emanuel, a qual nós nos casamos. Ele já tocava numa orquestra, arranjador, e ali que nós começamos a construir esse grande sonho, né, quando começamos a caminhar juntos, de um dia ter algo com a música. Porém, aos meus 18, 19 anos, eu fui trabalhar num banco, né, fiquei 17 anos trabalhando neste banco, construí uma carreira dentro, me formei em Direito, mercados financeiros, porém, nunca deixei de fazer música, né, nos meus horários vagos, final de semana, eu juntamente com meu esposo, e também tínhamos uma orquestra que fazia eventos, também atuávamos numa igreja. E foi quando eu tive uma crise, aos meus 35 anos, que eu não me encontrava mais na carreira que eu tinha construído todo aquele tempo, e meu coração pedia a arte, né, para atuar somente com a arte, principalmente em oferecer algo para as crianças, para aqueles que não tinham acesso à música, por exemplo, que era o que eu gostava de fazer. Sim, desde sempre, né? Você disse que trabalhou com a música, né, desde criança, você conheceu um maestro, inclusive casou com esse maestro, mas você não seguiu na música como carreira profissional. Tem um motivo específico para isso? Mesmo as condições financeiras, né? Nós não tínhamos um retorno financeiro que poderia nos manter com a música, né? Então, nós fazíamos a música no nosso horário vago, né? Então, nós tínhamos, durante a semana, nós trabalhávamos em outras organizações e fazíamos a música final de semana, por exemplo. Entendi. E aí, num certo momento da sua carreira, imagino que já perto, né, de desistir dessa carreira, você teve a ideia de montar o Instituto. Como Sim, que foi essa transição? Eu estava mesmo numa crise de pânico, né, num burnout, né, com o trabalho, né, com tudo que eu estava vivenciando, e entrei, né, comecei a abrir meu coração para algumas pessoas, principalmente para o meu esposo, a qual eu estava ficando doente, e aí foi quando nós entramos ali no bom senso que ele me deu total apoio para eu mudar, né, para eu realmente buscar o que o meu coração estava pedindo como profissional, né? Mas naquele momento eu fiquei muito em dúvida, sem chão, né? Mas foi algo mesmo que aconteceu assim inesperado, porque na instituição que eu trabalhava eu também abri meu coração para o meu superior, né, o meu gerente regional, e ele falou, eu falei, eu não me vejo mais aqui dentro, meu coração pede para ir para um outro caminho, né? E foi naquele momento que eu abri meu coração para ele que ele falou, eu vou te liberar para você fazer o que você realmente, né, está buscando, né? Na instituição que eu trabalhava, né, galguei várias funções, cresci, tive um crescimento profissional, mas foi mesmo um momento que eu falei, agora eu tenho que decidir realmente o que meu coração pede e o que vai ser bom, o que vai fazer bem para mim, para minha saúde mental, onde eu vou me sentir realizada. E foi quando eu comecei a buscar, né, o que meu coração pedia naquele momento. E eu caí, né, assim que eu saí dessa instituição, eu caí num curso dentro do Senac de gestão de projetos sociais, assim, questão de semanas.
E fui fazer esse curso, aí foi onde eu me encontrei, né? Fiquei com pessoas, fiz um curso, foi um curso curto, de 3 meses, mas eu comecei, era de segunda a sexta, todas as tardes, e eu comecei a conhecer o terceiro setor ali nesse curso, e também caminhar com pessoas que trabalham, né, em organizações sociais. Então, essas pessoas que estavam ali no curso tinham toda vivência, experiência. Então, para mim, foi um conhecimento novo e que eu fui me apaixonando. E já era a música sempre fez parte da sua vida, né? Mas trabalhar no terceiro setor só surgiu a partir daí, desse curso que você realizou no Senac? Ou você já tinha uma ideia de colocar algo em prática, mas não sabia de que forma e como isso funcionaria? Eu sempre tive algo em mim de ajudar pessoas, né? Quando eu trabalhava nessa outra instituição, eu fazia campanhas de arrecadação de agasalhos, de leite, sabe? Então, eu sempre estive envolvida em ações sociais, mas eu não sabia que um dia, né, eu poderia construir um projeto social, ser gestora de uma organização social, né, fundar uma organização social, né? Isso eu não conseguia enxergar futuramente. Né, eu me vi envolvida em ações sociais, né, mas nesse curso que eu caí de paraquedas, ali eu aprendi a escrever um projeto, né, a organizar a minha mente, a organizar as minhas buscas, né, então ali com professores, com pessoas já da área. Então esse curso ele veio naquele momento, no momento propício, né, no momento que eu estava ali buscando algo, né, que eu me perguntava o que eu vou fazer daqui para frente, né? E aí nesse curso me ajudou muito, né, a organizar, a realmente parar, né, e falar o que eu quero agora. Então eu comecei a escrever um projeto, né? Então eu vou ensinar música para criança. Vou reunir pessoas que possam estar comigo para a gente começar um projeto com crianças menos favorecidas, crianças que não têm condições alguma de frequentar uma escola de música, né? Não tem condições financeiras. Então, dali nasceu esse projeto e, claro, com todo o apoio do meu esposo, Sim. Né? Porque a gente já falava em ter algo com a música, mas até então a gente não tinha ideia que seria um projeto social, que seria uma ONG. Né? Então ali eu tive o apoio dele e também de amigos músicos da nossa convivência, a qual nós tocávamos juntos, né? Tínhamos a orquestra, né? Então pessoas que vieram a me apoiar, inclusive para iniciar esse projeto com o trabalho voluntário, né? Porque não tínhamos recurso nenhum. Então nós começamos com um grupo de pessoas trabalhando mesmo voluntariamente. Isso é interessante, né? Porque em um dado momento da sua vida, onde você precisava de ajuda, de alguma maneira as coisas aconteceram ali para que você, através do seu trabalho, do seu conhecimento, ajudasse outras pessoas, né? E aí você falou da questão de valores, tanto para vocês tocarem o projeto, né? Porque não é barato, imagino eu. Não. E aí no começo todo mundo voluntário, quanto também o custo para uma criança, por exemplo, aprender algum instrumento, que eu imagino que seja, a gente vai falar mais para frente no programa, o que você ensina para as crianças no instituto. Mas hoje, se uma criança quiser, por exemplo, fazer uma aula de música ou alguma das aulas que você dá lá no instituto, quanto que isso custaria em média aqui em São Paulo? Hoje nós temos um custo por criança de R$800, de 800 a R$1.000, né? Porque os nossos alunos estudam de 2 a 3 vezes por semana. Esse custo é semanal? Mensal, aliás. Mensal. É um custo relativamente alto. Alto. E aí, no começo, como é que vocês se viraram com isso? Então, no início, nós começamos somente com aula de musicalização e canto coral, né? Então, eles iam 2 vezes por semana, né? E tivemos, né, a sorte, naquele momento, de várias pessoas se envolverem acreditando, né, que aquele trabalho iria dar certo, né? Então, as aulas eram com professores que atuavam como voluntários, né? As pessoas que ajudavam também no apoio, as pessoas que davam o lanche, tudo voluntário. Nós trabalhamos 2 anos, 100% voluntariado, e nós tínhamos um bazar que a gente fazia uma vez por mês para pagar o aluguel, né, do espaço que a gente utilizava 2 dias por semana.
né? Então, foi voluntariado mesmo. E aí, aos pouquinhos, depois de 2 anos, que começaram a vir pessoas apoiando financeiramente. No 3º ano que nós tivemos uma empresa que fez um aporte significativo, porque nós conseguimos entrar na lei de incentivo fiscal, né? Então, foi uma construção, um processo, assim, passo a passo, né? Então, na medida que os recursos foram entrando, também nós fomos ampliando as aulas, atividades com as crianças, né? Lá no 3º ano, que também começaram a vir os instrumentos. E também nós recebemos uma quantidade grande de instrumentos de uma fundação, que foi um contrato de comodato. Essa fundação fez um empréstimo para nós de instrumentos. E aí que nós começamos também a contratar professores para começar as primeiras aulas de instrumentos. Então, foi realmente, assim, 15 anos de trabalho, mas foi um processo, uma construção, ano a ano, que foram acontecendo. Aí nós fomos tendo oportunidades e, claro, soubemos aproveitar as oportunidades que foram surgindo. Sim, é um trabalho de formiguinha, né? Sim. E a gente não pode deixar de citar, Gislene, que nós estamos em uma casa de leis, né? E aí, quando a gente fala de terceiro setor, a gente sabe o quanto é difícil para essas pessoas se manterem ali até que elas tenham algum tipo de incentivo, como foi a sua história, né? Como ocorreu, você falou que ficou 2 anos ali só com um trabalho voluntário. Imagino que esse período tenha sido bastante difícil, devem ter ocorrido aí alguns perrengues. Fala pra gente, conta pra gente, até para quem está em casa assistindo a gente, como que é esse processo de você abrir uma ONG, de você trabalhar no terceiro setor, até que de fato você tenha esse reconhecimento, como buscar esse reconhecimento, como buscar essas empresas que trabalham e que apoiam? É muito importante sempre transmitir a confiança, né, para quem está envolvido. E a transparência também, né? E eu também vejo que quando o coração de quem está fazendo está lá, né, que eu falo que é o amor, né, isso é visível, né? Então, cada pessoa que vinha e se envolvia, né, isso transparecia. Sim. E também o acolhimento da criança, né? A criança, né, sempre gostou de estar no Instituto Atos. Nossos alunos, né, a gente sempre ouve que o Instituto Atos é uma segunda casa para eles. E os resultados, né? Os resultados começaram a vir, né, ali no início, né? A mudança de comportamento dos alunos, autonomia, o aprendizado, né? Os depoimentos dos pais dizendo que a disciplina estava vindo, o gosto por aprender, na escola, que eles estavam melhorando o desempenho na escola. Então, a música, né, ela vinha complementando no desenvolvimento das crianças. Então, tudo isso começa a aparecer, né, começa a ficar visível. E também a qualidade musical. A gente sempre prezou por uma qualidade, né, que as pessoas que estavam indo ali visitar, as empresas que estavam chegando, assistindo uma apresentação. Algo também desafiador e que nós não tivemos medo de fazer é colocar crianças no palco desde o primeiro ano de trabalho. Então, aquelas músicas mais simples, né, aquelas músicas infantis, então eles sempre apresentavam, né, sempre tinham, quando tinham pessoas ali, tanto para visita quanto também em teatro. No primeiro ano, nós já levamos os nossos alunos para um teatro. Então, eles foram para um palco se apresentarem, né? Então, a gente sempre trouxe em conjunto, né, a qualidade musical, né? Isso sempre chamou a atenção também dos nossos parceiros e das pessoas que acompanham o trabalho, né? O quanto é importante investir numa criança e o quanto a criança é talentosa e tem facilidade para aprender. E quando a gente traz um profissional, né, o profissional sempre puxa, né, mais qualidade. Sim. Então, isso também é algo que é visível no Instituto Atos, né, o quanto a criança, quando ela se abre para... Quer dizer, a criança sempre está pronta ali. Criança, né, quando você põe um instrumento na mão dela, ela delira, né? Então, a gente planta sonhos também. A criança, ela começa a cantar, começa a fazer musicalização e ela já começa a projetar aonde ela pode chegar, né? Ela já começa a sonhar a ir para uma aula de instrumento, né?
e depois ir para uma orquestra. Então, isso sempre ficou muito visível, as pessoas sempre olhando, as empresas, e isso foi atraindo, né, pessoas para participarem do projeto, tanto como voluntários, Sim. mas também investindo financeiramente, e também a gente fazendo essas parcerias com empresas, que é mesmo um trabalho em conjunto. Sim, é importante, né? Isso que você citou é bem interessante, Gislene, porque vocês não ensinam só o instrumento ou a música para a criança, né? Você trabalha com a autoestima, com a criação de sonhos, né? São crianças em situação de vulnerabilidade, me parece, né? Que são atendidas pelo Instituto. Sim, nós atendemos, né? Os requisitos para estudar no Instituto Atos, renda familiar até 3 salários mínimos e que estejam matriculados numa escola pública. Tá? E claro que a gente busca crianças ali da nossa região, porque o acesso é mais fácil, né? Então a possibilidade de desistência, porque quando está muito longe, né, do local, fica mais difícil, né? Então, inclusive a gente disponibiliza transporte. Nós temos, mesmo? O Instituto Atos disponibiliza uma van, disponibiliza um ônibus. Então as crianças têm transporte para ir até o Instituto Atos, depois para voltar para casa. Que são crianças que eles iniciam com 6, 7 anos e eles crescem conosco. Mas os pequenos, né, dificilmente uma mãe consegue ir levar, ir buscar, e também não tem recursos para bancar, né, um transporte. Então, desde o início, nós identificamos essa necessidade de termos um transporte. Né? No segundo ano, nós compramos com pessoas ali que estavam envolvidas, nós conseguimos comprar uma van. Não sei, acho que tem foto dessa van aqui, era bem... Mas é o que deu, é o que nos ajudou também no início no transporte das crianças. E até hoje nós temos esses transportes. São tá, muitas que auxilia. crianças, né? A gente está acompanhando algumas imagens aqui e elas estudam todas uniformizadas, né? Sim, sim, tem uniformes. Você vê que tem os maiores aqui, esses maiores iniciaram lá com 6, 7 anos. Eles crescem neste ambiente da música, da arte, né, que faz toda a diferença na vida deles, porque eles começam a frequentar outros ambientes, né, a ter uma nova perspectiva de vida muito diferente do ambiente que eles vivem. Do que eles tá? vivem, né? Então, eles crescem conosco. Então, temos os pequenininhos e também temos os grandinhos. Hoje o projeto, esse ano nós estamos escrevendo projetos para 2026 até 25 anos. Porque 25. nós temos alunos que cresceram conosco, o Instituto está com 15 anos, né? Então, nós temos alunos que estão com 20, 21 anos. Porém, hoje eles trabalham, né? Já temos alunos formados em faculdade, mas fazem parte da Orquestra Jovem Atos. Né? Tá? Então, eles foram formados pelo Instituto Atos, mas tocam na orquestra. Então, nós estamos com esse projeto até 25 anos, né, por conta da orquestra e o que eles gostam de fazer. Né? Aos sábados, os jovens estão lá no Instituto Atos fazendo música através da orquestra. O Instituto fica aberto de segunda a sábado? De segunda a sábado. Todos os dias tem aula? Todos os dias. E hoje vocês contam com quantos profissionais que fazem parte de toda essa engrenagem? Estamos com 42. Bastante Temos gente, né? Multidisciplinares. Temos coordenadores, né? Temos os professores, temos assistente social, psicóloga, né? Temos a equipe de apoio, motorista. Ai, que legal. Então, vocês também fazem esse acompanhamento psicólogo. Eu vou pedir para você deixar essa parte para o próximo bloco, mas eu vou pedir para você contar algum caso de alguma criança que vocês tenham acompanhado, que seja um caso interessante de citar, claro, sem expor a criança, sem falar nomes, mas então vocês têm uma equipe multidisciplinar. Sim, é necessário. É necessário, né? Embora é um projeto sociocultural, né? A música é uma ferramenta que nós falamos que a música transforma, é uma ferramenta que realmente faz com que as crianças cresçam tendo acesso à cidadania, à educação, né? Então isso amplia os horizontes dos nossos alunos, a música. Mas também tem o social que precisa atuar e é muito necessário, né? Temos casos assim, diferentes casos assim que precisa tanto a família quanto o aluno, e também é necessária a psicóloga
Precisa né? fazer esse acompanhamento, Precisa. né? É isso. A gente vai fazer um rápido intervalo. Hoje nós estamos falando com a Gislene Nunes, que é fundadora do Instituto Atos, que é uma organização que fica lá em Osasco, é um município aqui da Grande São Paulo, que trabalha com crianças em situação de vulnerabilidade por meio da música e de instrumentos. A gente volta já. Olá, nós voltamos para o segundo bloco do Terceiro Setor. Hoje a gente está conversando com a Gislene Nunes, que é uma das fundadoras do Instituto Atos, que fica aqui em Osasco, na Grande São Paulo, e que trabalha com crianças em situação de vulnerabilidade. Gislene, no último bloco a gente estava falando então, né, sobre essa equipe multidisciplinar que você dispõe lá no Instituto, e aí eu perguntei sobre um caso que você queira citar de alguma criança, de algum adolescente, que tenha chegado realmente uma situação mais vulnerável para vocês e que tenha tido essa vida ou a visão transformada por meio do trabalho do Instituto. Nós temos muitos casos, né? A situação é bem complexa quando a gente vai para essa área social, né? Com tantas crianças necessitadas. Para você ter ideia, 80% dos nossos alunos não tem a figura paterna dentro de casa, né? São filhos, quer dizer, é mãe solo, né? Que traz toda a sustentação familiar, financeira, né? Então temos muitos casos, mas posso trazer aqui, né, o caso de um aluno nosso que chegou aos 8 anos com situação de agressão doméstica dentro de casa, pai dependente químico, né, e que teve que ter esse acompanhamento com assistente social, né, que aciona os órgãos públicos para dar esse acompanhamento, e também psicóloga, né, que tem que estar dando todo o suporte para esse aluno, para a mãe, né, para os irmãos, né. Então nós temos assim muitos casos, né, que tem muitas necessidades. E se eu for, né, trazer aqui, mas agressão doméstica, isso é muito comum, né? A criança ela vem com um comportamento que já é ali identificado numa aula, sim, né? Transtorno emocional, né? Criança que não fala, criança muito retraída, né? Tudo isso numa aula é identificado e os professores acionam os nossos profissionais, né? Então, hoje o contexto social ele exige muito, né? Nós não teríamos sucesso, né? Não adianta, o Instituto Atos existe para o desenvolvimento humano, sim, né? Para cuidar da criança, né? E só a música não seria o suficiente se não tratar o emocional, se não acolher essa criança, se não saber o porquê que ela não está conseguindo aprender, né? O porquê que ela não se envolve, o porquê que ela não se relaciona. Então, nós temos muitos casos que, tratando, né, esses profissionais atuando com a criança, com a família, nós conseguimos trazer essa criança para o nosso ambiente, para o nosso contexto, e aí ela consegue se desenvolver. Então, precisa de uma cura, né? Então, só os nossos profissionais também, né, não dariam conta, mas a gente também conta com uma rede de apoio. Sim, como né, que dentro da funciona assistência essa rede de social. apoio? Nós temos o CRAS, né, que oferece o atendimento para as mães, né, com psicólogos. E temos todo, ali em Osasco tem essa rede, e os nossos profissionais fazem parte dessa rede. Entendi. Né, Vocês de fazem apoio. esse encaminhamento. Aí faz o encaminhamento, né, assistente social, a psicóloga também acompanham, né, os familiares, né, ou a mãe ou o pai, né, com atendimento nesses órgãos, né, e aí, claro que tem que também acompanhar o pai, se agendou, se foi atendido, o pai ou a mãe, né, porque por si só eles também não têm iniciativa, né, eles vêm de uma cultura, sim, isso envolve também educação, então a gente tem que estar sempre abrindo caminhos, acompanhando e fazendo com que eles realmente vão em busca
né, desse tratamento, desse atendimento. Sim. Então, todo esse trabalho é feito no Instituto Atos e para que a gente consiga ter realmente o resultado que o projeto busca ter. Sim. Agora, me surgiu uma curiosidade, né? Esse olhar que vocês têm sobre as crianças é muito importante, até para identificar, né, essas crianças que estão passando por algum problema. Mas como que essas crianças e adolescentes chegam até vocês? Listas de espera. Temos uma lista grande de espera. Né? O Instituto Atos atua dentro de escolas também. Né? Então, cada vez que o Instituto Atos vai para dentro da escola, as crianças vê os nossos alunos apresentando, aí chove lá de procura. E também hoje o Instituto Atos está muito conhecido, né? Principalmente ali na nossa região, porque nós estamos na Vila dos Remédios, mas muitos bairros, né, no entorno. E também o resultado que é visível. Né? Já passaram mais de 3.500 crianças no Instituto Atos, né? E isso repercute. Sim. Né? As crianças que passam pelo Instituto Atos, familiares, a notícia corre. Né? Temos uma rede social também ativa, que procuramos mostrar os resultados, né, diariamente, tudo o que está acontecendo, de atividades, de apresentações. Nossos alunos também, eles saem bastante, né? Eles fazem muitas apresentações fora, inclusive agora, nesse final de ano, estamos com a agenda bem cheia. Né? Então, isso dá mais visibilidade e eles estão mostrando o resultado, né? Eles estão mostrando o que eles estão aprendendo lá dentro, que é a beleza da arte. E também algo que vale a pena dizer aqui, né? Por onde eles passam, as pessoas ficam impressionadas com o comportamento, a disciplina. Né? Então, a gente sai com 20, 30 crianças, né? Mas a disciplina deles, o comportamento onde eles chegam, isso chama atenção. Né? E tudo isso a música que agrega. Que é resultado. É resultado. Então, a gente sai com os nossos alunos tranquilos, que eles se comportam, eles sabem o ambiente que eles estão, né? E, claro, que eles procuram também mostrar o que eles sabem fazer de melhor. Entendi. Você falou que durante esses 15 anos já passaram cerca de 3.500 crianças pelo Instituto. Atualmente, quantas crianças são atendidas? Nosso objetivo, meta anual, 200. A gente sempre mantém 200 alunos estudando conosco. Entendi. E aí, quais aulas eles encontram lá? Eles chegam, 6, 7 anos, aula de musicalização. A aula de musicalização vai trabalhar a convivência, vai trabalhar a expressão, né? Ele vai ter os primeiros contatos com a música. Né? E também vem o canto coral. Né? A atividade musical em grupo é muito importante para a criança, né? Pensando nos vínculos, pensando na convivência, em relacionamento, o compartilhar. Né? Então, eles começam com essas 2 aulas, musicalização e canto coral, 2 vezes por semana. E tem a terceira, tem o terceiro dia que eles vão, que é a aula de educação social. Tem um dia que os nossos alunos não falam música, né? É uma atividade não musical, mas só falam da educação social, que é a aula de cidadania. Ai, que legal. Tá? Então, eles já entram com essa aula e isso ajuda muito no comportamento e também identificar as dificuldades que a criança tem de convivência. Eu imagino que seja essencial. Essencial. Qual a diferença, essa aula? Essencial, porque eles vão crescendo e eles vão para outros grupos. Então, como que nós dividimos? Nós temos um grupo de 7 a 9 anos, que chamamos de canto do coração. Uhum. Né? Depois de 9 a 11 anos, ele vai para o canto do aprender. 12 anos a 17, eles vão para o canto da vida. Então, são esses grupos. Então, eles vão crescendo, eles vão subindo. Que legal. Então, quando eles chegam no canto do aprender, com essas aulas, né, de educação social, todo o trabalho da psicóloga, da assistente social, quando eles já chegam lá com 10, 11 anos, eles já estão com uma disciplina assim, bem avançada, né? Já têm autonomia, já estão pensando no que querem para a vida, né? Como construir a sua trajetória. E tudo isso influencia muito a família, influencia Sim. muito a rede de relacionamento dos nossos alunos, dos pais.
né? Então, aí que está o resultado do nosso trabalho. O entorno que a criança, que esse adolescente vive, né? O seu companheiro estava falando para a gente no intervalo de alguns encaminhamentos que vocês fazem, de algumas parcerias. Conta para a gente como que funciona. Nós temos parcerias hoje com uma faculdade. Essa universidade, ela cede bolsas de estudo 100% para os nossos alunos. Então, nossos alunos que concluem o ensino médio, eles têm acesso a essas bolsas, com cursos diversos, né? Nossos alunos não é porque faz música no Instituto Atos que vão ser músicos profissionalmente. Isso que eu ia te perguntar. Então, a faculdade não é só de música? Não. A faculdade, nós temos alunos hoje fazendo cursos diversos universitários, tá? Administração, pedagogia, TI. Então, e muitos já se formaram também. Que legal. Então, eles têm as bolsas, eles saem do instituto, ou até permanecem no instituto, mas se formam no ensino médio e já tem essa bolsa garantida. Sim, que era uma preocupação nossa, né? Porque a gente, antes de ter essa parceria, puxa vida, eles ficam conosco até 17, 18 anos. E tem uma questão também que nos preocupava muito, porque a criança que chega, quer dizer, o adolescente com 15, 16 anos, eles chegam nessa idade, eles já são pressionados em casa para ir trabalhar, Sim. né? Para eles terem, para trazerem renda para dentro de casa, né? E também, claro, eles querem ter algum valor no bolso para comprar uma camiseta, uma calça, um tênis. Então, chega nessa fase, alguns alunos a gente perdia. Eles iam trabalhar em lava rápido, empacotador de supermercado, né? Então, depois que fizemos essa parceria, a gente planta esse sonho. Se ficar no instituto até a idade de ir para a faculdade, né, vocês vão ter a bolsa. Então, era uma preocupação do instituto já encaminhá-lo para o mercado de trabalho ou para uma universidade. Então, hoje, nossos alunos, é também um resultado, né, todos os nossos alunos no ensino médio, eles já estão garantidos, sonhando com a faculdade. Né? Claro que nem todos vão para essa universidade, né? Eles vão buscar outras universidades, mas nós não vemos lá dentro alunos com essa idade que não falem na faculdade. Muitos vão para a ETEC, né? Temos uma ETEC lá próxima, e outros estão buscando aí o caminho da universidade, né? Então, isso vem da formação que o Instituto traz e que direcionam. Isso é maravilhoso, né? E eu imagino que essa aula de cidadania que eles têm desde pequenininhos já esteja inserindo neles esse desejo, né? Como você citou no começo, e muito bem falado por sinal, a cabeça dessa criança, desse adolescente, se abre para possibilidades e para sonhos que em outro momento, se não fosse o trabalho do Instituto, eles não teriam, né? Então é muito interessante essa parceria que você citou, porque na verdade esse jovem ele não tem um aprendizado que tem um fim. Sim. Ele tem uma continuação para a vida, né? Claro. E claro que nós também temos alunos que são músicos profissionais hoje, né? Temos alunos que se formaram pela Unesp, passaram pela EMESP e foram para a Unesp e hoje tocam profissionalmente, tá? Tocam em orquestras. Então, temos uma aluna que foi para a Orquestra Heliópolis, agora está na Baquiana, né? E vários alunos também tocando profissionalmente e trazendo também recursos, né? Em festas de aniversário, casamento, né? O Instituto Atos também, os grupos, né? Corais, né? Nós temos 3 corais, né? Com esses nomes que eu acabei de citar, dos grupos, Canto Sim. do Coração, Canto do Aprender, Canto da Vida, né? Esses são corais que também se apresentam fora, que também podem ser contratados, que é uma forma de trazermos recursos para o Instituto. Temos Camerata, né, que é um grupo menor da orquestra, e temos a orquestra hoje, está aí, acho, aproximadamente uns 30 músicos, que também tocam fora, também que podem ser contratados. Que legal. Você tem ex-alunos que se tornaram voluntários? E funcionários também. E funcionários? Também. Hoje temos alguns alunos que trabalham conosco, faz parte da equipe. Né? Temos alunos também que já estão dando aula como professores, né? Porque desde ali nós temos professores que trabalham conosco há 12 anos, há 10 anos, há 8 anos. Então, claro que eles ficam de olho naqueles alunos que têm vocação, né? Para vir trabalhar no Instituto, para ser um professor.
Então, isso foi um olhar de uma professora nossa, Suelen, e ela começou a formar esses alunos para começarem a dar aula. Então, hoje, todos os nossos professores têm alunos com eles que atuam como monitores dentro de sala de aula. Então, todos os professores têm um aluno como monitor, né? Isso a gente também remunera como bolsa que legal. de estudo, de uma certa forma, para reconhecer o trabalho deles. É importante. E isso incentiva, motiva, né? E muitos ali também já sabem, como já aconteceu com outros, que vão ser músicos profissionais, né? Então, vai da vocação de cada um. Já o que eles querem, né? Agora, antes da gente finalizar, eu quero que você fale, né? Você disse que tem fila de espera ali para as crianças que querem ter aula para participar e que são crianças, imagino, quase sempre da região de Osasco, né? Mas quem quiser contratar os corais, como que faz, né? Até para ajudar a angariar e também para quem quiser fazer parte como voluntário ou realizar doações para o Instituto. Entre em contato conosco, né? Acredito que vai aparecer aqui os nossos contatos. Né? Temos espaços, né, para toda ajuda, né, que possa vir. Para contratar, faça contato conosco, porque vai depender do evento, vai depender do espaço, né? Mas temos ido a muitos lugares aqui em São Paulo, desde teatros, empresas, festas, né? Nossos alunos têm ido. Isso faz bem para os nossos alunos, né, que estão conhecendo ambientes diferentes, né, que estão mostrando o que eles sabem fazer. E, claro, né, para quem está contratando, que está dando chance, está dando oportunidade, né, para crianças, para jovens, que certamente, se não fosse, né, por meio desse trabalho em conjunto, eles não teriam oportunidade de estarem, né, em outros ambientes. Né, para você ter ideia, Vila dos Remédios é tão próximo daqui, né? Mas muitos não conhecem o Parque Ibirapuera, muitos nunca foram num teatro municipal, por exemplo, aqui de São Paulo. Embora o Instituto Atos já esteve tocando no Teatro Municipal aqui de São Paulo. Mas se não for por essas oportunidades, né, que as pessoas possam abrir, né, possam contratar, possam ter aí alguma iniciativa, né, de pegar uma criança, um jovem de um projeto social e levar para um ambiente diferente, dentro de uma empresa, conhecer, né, empresas, né? Nós temos um parceiro que faz isso, né? Uma vez por ano ele pega jovens lá do Instituto Atos e leva para dentro da empresa para conhecer os departamentos, conhecer os profissionais, o trabalho de cada profissional, e isso também desperta. Né? Então, há muitas formas de contribuir. E de ajudar, como, né? Voluntário, né? Com iniciativas voluntárias dentro do Instituto Atos ou Instituto Atos dentro da empresa. Então, é só fazer contato conosco que nós temos muitas ideias também para dar e contribuir aí também com os nossos parceiros ou quem se identificar com esta causa e quiser caminhar conosco. No Instagram vocês estão como Instituto Atos, com H? Com H, Instituto Atos. É isso. E também tem o nosso site. Pode falar. Né, que tem bastante informações, que é institutoatos.org. institutoatos.org. E planos futuros, né? Vocês têm uma estrutura bem legal, um número de funcionários interessante, parcerias que são essenciais, tem os transportes também para os alunos. Tem algum plano futuro que vocês estão trabalhando? Tem. Nós estamos em campanha para a compra de um terreno, né? Nós já temos uma parceria que está trabalhando conosco a construção, né? Porque nós precisamos de uma sede. Né? Até o momento nós estamos em espaços alugados, né? Eles não são espaços adequados para as aulas, para os ensaios, né? Então são improvisados. Sim. E aí nosso grande sonho é ter a sede do Instituto Atos, com salas adequadas, com auditório, para que possamos fazer as apresentações musicais, os concertos, onde a comunidade vai ter acesso, né, vão poder assistir, né, aí vamos fomentar mais a cultura ali na nossa região. Então, estamos em campanha para a compra de um terreno e para que possamos construir a nossa sede. Esse é o nosso grande sonho aí nos próximos anos. Tomara que venha logo. Tomara. Campanha financeira, então. Isso. Então é isso. Fica aí para quem? Para empresas, né? Até para pessoas físicas que quiserem ajudar, procurem o Instituto Atos por meio da rede social, por meio do site. E é um plano muito interessante, né? Essa sede provavelmente vai ficar em Osasco, né?
Isso, na Vila dos Remédios, que é ali que está, né, o nosso O público. centro de vocês. A Vila dos Remédios, para quem não conhece aqui a Grande São Paulo, região metropolitana, é uma região periférica? Sim, né, tem uma região ali de área livre, de CDHU, inclusive é dessas regiões que saem os nossos alunos. Entendi. Então é um trabalho mais interessante ainda quando a gente pensa e é nisso, divisa, né? Vila dos Remédios é divisa de Osasco com São Paulo. Tá. Entendi, é isso. Hoje a gente conversou com a Gislene Nunes, que é fundadora do Instituto Atos, que é uma organização que fica aqui em Osasco, município da Grande São Paulo, pertinho aqui da capital, e que tem como pilares cultura, educação e cidadania, e atende crianças em situação de vulnerabilidade por meio da música. Gislene, eu agradeço a sua participação, desejo sucesso para vocês. Eu que agradeço e também desejo sucesso a vocês, a esse programa. Né, que muitas sementes daqui possam florescer e fazer o melhor para as nossas crianças que tanto necessitam de ajuda do poder público e também da área privada. É isso, muito obrigada. E se você perdeu alguma parte do nosso programa, ele fica completo no nosso canal do YouTube. A gente se vê na programação. Até mais.